A TV do DT entrevista hoje, dia 28 de abril, a doutora Estela Zoni, que é coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Taubaté. Boa tarde, e como que está o caso dengue em Taubaté? Dengue em Taubaté é uma questão séria, mas não é uma questão descontrolada e desesperadora. Por quê? Nós, apesar de estarmos com um grande número de casos, até o momento, até hoje, em abril, tivemos 3.557 suspeitos de dengue na nossa cidade, 1.849 foram confirmados como casos pegos aqui em Taubaté, 43 como casos importados, que vieram de outras cidades já doentes, nessas pessoas. Mas nós estamos sentindo talvez uma pequena acomodação, quer dizer, não está subindo de maneira vertiginosa a epidemia. Mas seria porque o tempo já está mudando ou não tem nada a ver com o tempo? Tem a ver com tudo, na verdade. O tempo frio colabora para diminuir a dengue, tanto que a dengue é uma doença que tem prazo. As grandes epidemias, o grande número de casos acontece em março e abril, isso a gente sabe. Porém, no ano passado, Taubaté teve quase 4.000 casos, né? Então a nossa epidemia desse ano começou antes, começou já em fevereiro. Os 4.000 do ano passado ficou até final de abril, seria isso, né? Não, os 4.000 do ano passado aconteceram um ano inteirinho. Ah, tá, então foi de janeiro a dezembro. Uhum. Isso é uma coisa importantíssima da gente falar, porque quando há uma grande epidemia e o vírus continua circulando, nós tivemos caso em dezembro, em novembro, tivemos caso o ano inteiro, não parou de circular. Lógico que o grande pico... São esses 2 meses. Foi em março e abril. Aconteceu um triângulozinho, né? Entre março, cerca de 800 casos no ano passado, abril, cerca de 1.800 casos, maio, cerca de 800 casos. Então, aconteceu bem esse desenho ano passado. Eu acredito que esse ano a gente atinja patamares menores, patamares mais controlados. Por isso eu falava da questão do controle. É uma situação de seriedade, mas não de descontrole. Mas é bom lembrar que quando acontece uma grande epidemia num espaço geográfico, é comum a circulação continuada e as epidemias posteriores acontecerem mais precocemente. Sim. Isso não é só Taubaté, isso é o modelo da dengue. Dengue tem modelo. O país todo está enfrentando esse problema, tanto que a preocupação é do Ministério da Saúde. Quanto mais circular vírus, minha gente, quanto mais sorotipo diferente, nós temos no mínimo 2 sorotipos circulantes em Taubaté, o 1 e o 2, nós teremos a possibilidade de mais casos graves. E a gente avisava isso repetidamente desde o ano passado. Olha, gente, se circular muito vírus, vai ter mais caso grave, com possibilidade de morte, infelizmente. Como aconteceu? Aconteceram 3 mortes aqui. Então, o que a gente tem que fazer? Tem data para tudo, como eu falava. Tem data até para a pessoa piorar. É interessante a gente falar que dengue, não existe uma dengue que é boazinha e a dengue que é malvadinha. Existe uma dengue que você pega e evoluiu bem ou mal. Isso depende da saúde do que foi infectado ou não? Depende parcialmente, sim, se for um indivíduo mais delicado e tal. Mas as pessoas pensam que a dengue agrava por causa de falta de defesa, não é bem assim. A dengue hemorrágica, no 2º ou 3º ataque de dengue, cada dengue nova que você tem, mais probabilidade de dengue hemorrágica, é uma consequência, na verdade, de uma defesa excessiva. A gente já volta aí. Eu queria colocar uma situação assim. O indivíduo adulto pega dengue. Às vezes nem sabe que é dengue. Nem sabe que está com dengue, às vezes. Mas vamos supor que ele saiba. Então, aquele que sabe e que vai ter a dengue clássica. Dor de cabeça, febre alta, enjoo, vômito, diarreia, coceira no corpo, erupção na pele, boca amarga. Tá. Esse cara aí teve uma dengue clássica. No 6º ou 7º dia dessa evolução é que pode ocorrer a complicação. Com qualquer um, não é que vai escolher um ou outro. Com qualquer um pode ocorrer complicação. E nesse período, então a gente tem uma vigilância específica desse período, intensificada no 6º, 7º dia. A criança, quanto menorzinha, menos o quadro atípico. Um bebê pode ter choro, choro, choro. Recusa alimentar.
Ou seja, muito perigoso, porque pode confundir com outras coisas. E esse bebê, essa criança vai piorar mais ou menos por volta do terceiro dia. Então, o agravamento... Mais rápido. Muito mais rápido. Agravamento súbito. Então, a dengue, com seus prazos, ela faz a gente pensar de uma maneira planejada, mas também a gente tem que passar para as pessoas que elas têm que ir ao médico logo que ficarem doentes, para a possibilidade do diagnóstico. Outra coisa importantíssima na dengue, em questão de números, para cada caso conhecido, desses quase 1.900 por aí que eu tenho hoje, existem 9 desconhecidos. Isso é matemático da dengue. Para cada caso conhecido, existem 9 subclínicos. Aquela pessoa que teve uma dor de cabeça que não foi para frente. E isso conta com um contágio da dengue. Então, quer dizer, a próxima que picar ou que vier pode vir mais forte. Pode vir mais forte. E por que vem mais forte? Aí que a gente gostaria de voltar. Vamos supor, uma pessoa que tem uma dengue pelo dengue 1, porque os vírus são numerados, 1, 2, 3 e 4. Isso não quer dizer um é mais forte, um é pior, um é melhor. Quer dizer, você já pegou uma vez? Não, é o nome do vírus, vírus 1, vírus 2, em vez de chamar vírus Zé, vírus João, vírus Benedito, chamou vírus 1, vírus 2, vírus 3, DEM 1, DEM 2, DEM 3, DEM 4. Não, porque as pessoas às vezes até confundem, né? A primeira vez que você teve dengue é a 1. A segunda vez já é 2. Daí não é esse o... Não é isso. É o vírus que está circulando. Por exemplo, aqui em Taubaté tem 1 e tem 2. Ali no Vale Histórico tem o 3. Lá no norte do país, no estado do Rio de Janeiro, São José do Rio Preto, tem o 4. É o nome do vírus. Alguém que estava inspirado para numerar, gostava de numerologia, pôs o nome 1, 2, 3 e 4. Certo. Então você pega uma dengue pelo vírus 1, suponhamos, ou pelos vírus 3, escolha o vírus. Então o que vai acontecer? O nosso corpo vai aprender a fazer anticorpos contra o vírus específico. E anticorpo é chave e fechadura. Tem que casar direitinho para o troço funcionar, para a defesa ser eficiente. Então, suponhamos que a pessoa pegou a dengue 3 e ficou imune. Não vai pegar de novo a dengue 3. Se vier a dengue 1, a dengue de outro número, o que vai acontecer? O organismo reconhece que é um vírus DEM. Mas aquele anticorpo não casa certinho. Então, o que acontece? Não faz a defesa eficiente. Acontece. A defesa existe. E a nossa defesa inflamatória, chamemos assim, ela cursa, acontece com um fenômeno que a gente tecnicamente chama de vasodilatação e aumento da permeabilidade vascular. O que é isso? Imagine o nariz da gente no resfriado. Ele não escorre? Ele escorre porque sai alguma coisa do vaso e faz aquele muco, né? A dengue também é inflamatória, então o vaso também abre e deixa sair coisas de dentro. Quanto mais ele abre, as coisas que saem são maiores. Então, se ele abrir um pouquinho, sai só um pouquinho de fluido, só um pouquinho de plasma, aguinha. Se ele abrir mais, começa a sair coisinha maior, vai chegar um ponto que sai célula. Qual é a célula que sai? O sangue. Então, a dengue hemorrágica nada mais é do que uma resposta ativa de vasodilatação. Ou seja, o vaso abre, permeia, né? Como deixa passar aquele líquido e deixa passar aquelas células, então vira hemorragia. Então, por isso que tem que acompanhar, então, porque qualquer uma pode virar hemorrágica, seria isso? Qualquer uma pode virar hemorrágica. Pode ter dengue hemorrágica na primeira dengue, não é provável, mas é possível. Nos bebês, coisa importantíssima de falar, se a mãe teve dengue até 5 anos antes daquele bebê nascer, o bebê pode ter a primeira dengue hemorrágica. Ah, porque já passou. Anticorpos maternos via placentária. Então, veja bem, não é a defesa falha que dá dengue hemorrágica, é a defesa ativa, porque faz uma inflamação de um certo nível que deixa sair líquido do vaso. Por isso que a gente pede tanto o paciente beber água, ele fica desesperado, porque tem que beber um absurdo de água. O adulto bebe 60 a 80 mililitros por quilo por dia. Eu peso 60 quilos. Então, 6 vezes 6, 36. 3.600 ml. 6 vezes 8, 48. 4.800 ml. Ou seja, de 3 litros e 600 a 4 litros e 800, uma pessoa do meu tamanho tem que tomar por dia quando tem dengue. É muito líquido, até para mim que tomo líquido para chuchu. Eu sou uma pessoa que tomo por hábito muito líquido e
as pessoas, na maioria, não tomam. Então, quando você fala... Eu tomo 2 copos por dia, quando eu lembro. Então, quer dizer, imagina, se eu pegar dengue, eu vou ter que inchar. Enlouquecida. Porque daí você não tem sede, você não tem nada. Quando a pessoa tá com dengue, não tem nada, né? A DEM1, que cursou aqui em Taubaté o ano passado, ela dá uma lesão de fígado em todo mundo. Não é uma lesão grave, como uma hepatite, o vírus de hepatite que ataca o fígado. O vírus dengue ataca tudo, inclusive o fígado. Então, o fígado sofre junto. É daquela boca amarga, horrorosa, por conta do fígado afetado. Então a pessoa tem mais dificuldade ainda de digerir os líquidos. E precisa, tem que pensar, tem o que fazer, porque é a diferença entre dar certo e dar errado. A água vai limpar, seria para hidratar. Ela vai hidratar, vai repor aquele pouquinho que está saindo, né? Do lugar, digamos assim. São José do Rio Preto fez uma experiência muito interessante. Em determinado ano, eles tiveram uma epidemia de dengue com bastante morte. No ano subsequente, eles tiveram uma epidemia de dengue de igual magnitude, tão grande quanto, só que eles fizeram hidratação em sala de espera. O que é isso? O paciente chegava com suspeita de dengue sentadinho ali, lendo a sua revista na sala de espera, e alguém dando sorinho oral, dando aguinha mineral, dando o soro, dando líquido. Enquanto ele esperava a consulta, 20 minutos, 30 minutos, ele estava sendo hidratado. E em unidades de saúde, as pessoas que fizeram isso foram as pessoas da limpeza, os faxineiros. Porque não precisa ser médico, enfermeiro para poder dar soro, nós damos para os nossos filhos como mães, né? Então, a diferença de mortalidade de um ano onde não se fez hidratação oral para o ano onde se fez hidratação oral foi maravilhosa. Então, seria mesmo mais certo, a partir do momento que deu esses sintomas, suspeitou, aumentar a quantidade de água para poder ir procurar o médico, lógico, correndo, mas aí se hidratando, porque o principal nesse caso seria a água para poder hidratar. Para poder hidratar. A hidratação é uma arma maravilhosa contra a dengue. E o médico tem que ser consultado, porque cada um de nós tem uma peculiaridade de profissão. Eu sou treinada para ser médica. Se me dessem a câmera para fazer cinegrafista, não ia prestar. Mas ou então me pedisse para construir um prédio, também não ia prestar. Então nós precisamos cada um no seu âmbito, né? Cada um no seu treinamento, estarmos cientes e fazer o nosso papel. Então, adoeceu? Médico. Então, doutora, eu estive no hospital esses dias com um problema com meu pai e assim, não foi dengue, mas assim, tava várias pessoas queixando dor de cabeça, isso, aquilo, e algumas pessoas falaram assim, o médico não me tratou como dengue e depois de 3, 4 dias avaliou o quadro como dengue. Quer dizer, não seria melhor avaliar já como dengue, já hidratando a pessoa e depois fazer, não sei, aí eu já tô dando um palpite que não sou médica, mas daí não é mais seguro? Eu acho que é assim, quando a gente tem aprendi uma coisa muito interessante na minha vida profissional com uma pessoa muito sábia que falava sobre a tuberculose comigo. E eu, médica muito novinha, dizia, olha, para esse meu colega, mas o que eu vou escutar no pulmão do paciente com tuberculose, de diferente do paciente que tem outras doenças pulmonares? E ele me respondeu com uma frase maravilhosa. Se você escutar barulho de cascos na rua do Brasil, com certeza não é zebra. Ou seja, você tem que pensar naquilo que existe. Se eu estou tendo uma epidemia de dengue, qual a minha principal hipótese diagnóstica? É a dengue. Por outro lado, sabe quantos diagnósticos diferenciais? O que é um diagnóstico diferencial? É aquilo que eu tenho que diferenciar, descartar para dizer que não é dengue. Quantos diagnósticos diferenciais dengue tem? Mais de 20. Daí que precisa do exame, seria tudo isso. Uhum. Então, eu preciso da história clínica, eu preciso do que a gente chama de vínculo epidemiológico. Mora num bairro que está tendo um monte de dengue? Mais provável. Eu preciso do desenrolar daquela febre, uma febre que dura 10 dias, não é dengue. Dengue dura, é febre curta, ela é muito alta, mas ela dura até os 5 dias. Mas 5 dias também, doutora, pelo que a senhora já falou, já está no pique no pico ali para complicar, pezinho para complicar. Então não pode fazer aquela coisa que muita gente faz, fica em casa, toma um chazinho, não tenho nada contra chá, aliás, chá também faz parte da hidratação da pele. A água aí também já vai ajudar. Água, chá, água de coco, tudo por água de fruta. Mas a questão é assim, essa coisa do chá de antigamente era porque a gente não tinha recurso médico.
Então você ficava dando um chazinho disso, um chazinho daquilo. Hoje nós temos que ir e fazer o diferencial. Ir ao médico e o médico também suspeitar. Não, e isso também já ajuda também para a própria vigilância, porque que nem assim, se detectou o local, a pessoa tá ali, já vão fazer o tratamento todo em volta ali, quer dizer, a pessoa indo com 1, 2 dias de febre, se ela tiver com dengue, no 3º dia, 4º dia, ela já vai saber que é dengue, vai se preocupar em tomar cuidado. Essa né? conta é mais perversa ainda. A dengue incuba de 3 a 15 dias. De 3 a 15 dias. O incubar que a senhora dizia só a fica febrinha, não, paradinha, sem nada? Não, nada. Zero sintoma. O indivíduo é picado pela mosquita, porque é a fêmea que pica. É só a fêmea. Leva 3 a 15 dias para começar a ter qualquer sintoma, seja fraco ou seja forte. Então veja bem, quando daí ele leva mais um dia para ir ao médico, no mínimo. Então já tem 15, 16, 17. Tá, daí pense comigo, quanto tempo esse mosquito ficou voando e picando outras pessoas? Eu já perdi até 15 dias. Isso se ele for ao médico no 1º, 2º dia. Quanto tempo vive um pernilongo? 30 dias. Nossa, então o mosquito vive 30 dias. Quer ver como é que ele é perfeito na biologia dele? A mosquitinha grávida prenha de 300 ovinhos. Nossa Senhora. Se ela for contaminada por vírus da dengue, já nasce 300 contaminadinhos. Quando nasce um macho e uma fêmea. Pareado, certinho. Já copulam. Nossa. Já dão início a uma nova ninhada. Quer que eu piore a história? Nossa Senhora. O ovinho do mosquito é pequenininho, tem milímetros. Ele é bem pretinho. Se ele ficar num recipiente, um pneu, um recipiente, um vaso, e ressecar no inverno, ele dura 1 ano vivo. Quando chover no verão, ele cria mosquitaiada tudo de novo. Porque normalmente o ciclo é curtinho. No verão é de 7 dias o ciclo, mais ou menos. No inverno, ele fica meio quiescente, ele meio guardadinho, incubadinho, daí ele resseca. Se começar a chover, já voa. Aliás, recomendo, se puderem, ter acesso, e a Secretaria de Saúde de Taubaté tem, se vocês quiserem ver, um filme da Fiocruz sobre a vida do mosquito, da Fundação Oswaldo Cruz. É tão bem feito que foi premiado internacionalmente e conta a história. Como que nasce, quais são os fatores de risco, todas essas coisas. E é bom saber, porque daí a gente fica conhecendo mais como se prevenir mesmo, porque daí você tem esse prazo, como limpar. A vigilância foi na minha casa, agora é um fato assim muito interessante. A vigilância foi na minha casa e falou assim, ó, nós estamos fazendo essa, não é a fumaça, é aquele negócio fedidinho que eles soltam. Isso, porque teve fatos aqui de encontrar pessoas positivas. Isso. Tudo bem, entrou lá, teve que sair o cachorro, meu marido ficou um tempo fora com o cachorrinho, ele tudo, e fizeram. Só que eu achei tão interessante que no dia seguinte eu fui limpar os meus vasos, que agora o medão e tudo, a gente joga água, tudo, e tinha bichinho vivo. Tinha as minhoquinhas. Eu peguei e falei assim, gente do céu, então não matou tudo. Então quer dizer, a gente tem que estar, porque eu relaxei, soltou a fumacinha, eu falei, 2 dias não tem problema. Mas o negócio é muito rápido. Não, tem uma outra situação. O pessoal fala muito do tal fumacê. Primeiro, você não pode sair matando tudo quanto é inseto, porque causa um desequilíbrio do ecossistema. Então piora a situação de vez. Segundo, contar uma história para quem não sabe. Aquele inseticida que é aplicado, que é o que deve ser aplicado em pontos específicos, como foi o caso da sua residência. Que ficou 2 dias cheirando a casa. Ah, ficou maravilhoso. Ele mata 1/3 das formas aladas. O que é a forma alada? É o mosquito que voa, porque tem a forma larva, tem a forma ovo, a forma alada é o mosquito que voa. Mata mais ou menos 1/3 das formas aladas. As formas aladas representam 1/4 do total, ou seja, de 25% do total de formas de vida do mosquito, ela mata 1/3, ou mata só um bocadinho. Então não adianta, não tem fórmula fácil. Não, e também por isso que eu tô falando, eu relaxei, já encontrei o bichinho, quer dizer, a larvinha, porque que não era forma alada, por isso não morreu. Não morreu. Então, é preocupante que você tem que estar que nem escoteiro, sempre alerta. Todos os dias tem que ser vigiado. Na minha casa é olhado a 1h da tarde, porque é uma hora onde tem a troca da água do cachorro, aquela
um certo ritual, né, de vigilância da nossa residência, naquele espaço. Então, cada dia você vigie a sua casa direitinho e faça o dever de casa. É limpar, limpar, limpar. E todo mundo sabe, falta praticar. A senhora tem alguma fórmula assim que possa passar, alguma coisa a mais para os nossos ouvintes? Porque, assim, sei lá, sempre é bom dar uma dica a mais, alguma coisa, sei lá, sempre tá falando. O que é mais importante agora para começar o frio? Fazer educação e saúde, que é o que a gente está falando, discutindo com as pessoas, fazendo divulgação, orai e vigiai. Não tem outra solução. É limpar, limpar, ver se acontece, ver se aparece. Na rua da minha casa teve vários casos, a gente correu atrás de deixar tudo certinho, de fazer uma vigilância ampliada. Ninguém está livre. Não existe vacina, não vai existir nos próximos anos. Não existe tratamento específico para dengue. E o que existe é a gente limpar o nosso espaço. Cada um tem que limpar o seu espaço. Então, mas no caso, a gente enfrenta uma série de problemas. Por exemplo, outro dia eu estava conversando com a gente, o dono do Empório do Norte não deixa ninguém entrar na chácara dele, que é cheio de lixo, entulho e porcarias. Né? Vai existir, já existe. Ele colocar tudo na porta da loja dele, então. Olha, uma vez eu tive vontade de colocar um certo detrito de cachorral de presente para uma pessoa que levava o cão para evacuar, defecar, no meu jardinzinho do consultório. Tinha o prazer de fazer isso. Eu falei, eu vou embrulhar e vou mandar para secar. Mas olha, a colocação é a seguinte, isso nos incomoda tremendamente. Eu estava vendo outro dia numa revista de grande circulação que um estudioso da dengue dizia que 10% dos imóveis fechados já seria uma situação muito grave para o combate à dengue. Taubaté tem 30% a 40% de pendências. 30% a 40% dos imóveis ou não abrem a porta ou não tem ninguém em casa. Então o que significa? A lei para isso está pronta, a lei da multa. Não deixou entrar em casa, uma multa de X reais, tem criador e não limpou, vai aumentando a multa. Ela está sendo instrumentalizada para que se efetive a sua aplicação. Aí nós vamos educar, como diz a coisa, não aprende pelo amor, aprende pela dor. Né? Então, a dor no caso é a dor no bolso. Melhor a dor no bolso do sujeito do que a dor da morte de quem perdeu o seu familiar. Porque ninguém tem o direito de criar um mosquito que veicula a morte, porque veicula a morte. Você não sabe, vai picar um bebê lindo, gordinho, maravilhoso, aquele bebê vai morrer. Sorte nossa que o bebezinho que teve mais ou menos recentemente com dengue hemorrágica, na UTI de um dos nossos hospitais, sobreviveu. Doutora, então, um bebê, ele já teria sido então picado ou já veio da mãe com a resistência? Ou teve a dengue hemorrágica na primeira vez. Isso é muito interessante, a gente fala muito com o nosso estudante de saúde, que biologia, medicina não é ciência exata. Então, o mesmo indivíduo que pega uma doença, não acontece quase nada, o outro quase morre. Exemplo, eu e meu irmão, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, tendo sarampo. Lembro até hoje, meu irmão teve sarampo. E ele estava muito bem, obrigado. Ele brincava, ele assistia desenho na televisão, e aquela coisa. Só tinha as bolinhas vermelhas. Só tinha erupçãozinha, a febre, ele estava muito bem. O sarampo é uma doença grave, é uma doença imunodepressora. E eu vi na minha boca, meu pai me mostrou, meu pai é médico, que eu estava com sinal de complica, dali a alguns dias, um sinal próprio do sarampo, que dali a alguns dias eu teria o sarampo. Então eu achei que ia ficar igual ao meu irmão. Gente, vocês não têm noção, eu quase morri. Eu quase morri. Eu não conseguia, a minha conjuntivite pelo sarampo era tão intensa que eu não conseguia ficar num local de iluminação natural. Não conseguia abrir a janela do quarto. A minha febre era tão intensa que eu tinha pesadelos pensando que eu estava queimando. Então, um indivíduo irmão do outro, a genética é muito semelhante, nós tivemos quadros tão diferentes. A dengue é a mesma coisa. Doença, vírus, pega e você não sabe o que vai dar. Uma doença qualquer infecciosa, você não sabe o que vai dar. No indivíduo é quase nada, no outro é a morte. E a dengue, infelizmente, tem uma chance de matar razoavelmente grande. Então não vamos baixar a guarda, cabe a todos nós, esse karma é conjunto de todos nós. Não adianta empurrar com a barriga, porque o karma volta, quando Deus pede uma coisa, é aquilo que tem que ser feito, não é diferente dele.
né? Ano passado falaram para mim, a senhora vai voltar para a vigilância epidemiológica no meio de uma epidemia de dengue desse tamanho? Eu falei, vou voltar, porque é aquilo que deve ser feito. Então, não adianta, o soldado não é necessário quando não tem guerra, ele é mais necessário durante a guerra. Então, voltei e o karma é de todos nós. Vamos dividir com dignidade e vamos fazer o dever de casa, que daí Papai do Céu ajuda. Então, o combate à dengue é uma tarefa de todos os dias. A dengue é mais numerosa em termos de casos em março e abril, como a gente falava, o verão é mais perigoso, o mosquito cria mais rápido. Porém, o mosquito se adapta. Houve circulação do vírus em Taubaté em todos os meses do ano passado. Nós não paramos com dengue desde 2010. E temos que ter a consciência que durante o inverno ele circula sim, circula um pouco mais devagar. E que aquele bendito ovinho que ficou no recipiente, que vai ser ressecado, ele pode durar até o verão que vem. Então é a questão da dificuldade. Outro dia eu respondi isso assim, o mosquito geralmente gosta do verão, gosta da época de chuva, a fêmea pica até uma certa altura, pica durante o dia. Agora pensa comigo, se a gente que é humano for na padaria da esquina e ela estiver fechada, a gente vai na padaria do outro bairro. O mosquito também. Se tiver com fome de sangue, que a fêmea bebe sangue, e tiver algum problema em conseguir um indivíduo para picar aqui, ela vai procurar mais adiante. No momento que ela tem necessidade de reprodução, ela precisa de máscara. Ela vai sugando. Ela vai buscar em qualquer lugar, no animal, onde estiver. Geralmente ela vai picar humanos pertinho um do outro, ou seja, o ambiente urbano nosso, facilita a vida onde dela. nós temos muita gente aglomerada. Então, não existe fórmula mágica e o inverno não é momento de descanso. Todo dia é dia de combate à dengue, dizia uma das campanhas do nosso Ministério da Saúde. Está certíssimo. A saúde, a gente nasce, geralmente, a maioria de nós, com uma capacidade de saúde muito grande. E devemos reconquistar o direito à saúde todos os dias. Então não tem horário para o mosquito picar? Depende da situação? Ela gosta mais de dia, mas ela vai querer um pouquinho mais se precisar. Se precisar. E também não tem agora a qualidade do mosquito. Todos os pernilongos podem estar contaminados? Não. É só o Aedes aegypti. Em outros países, o pernilongo comum que se chama Aedes albopictus, países asiáticos, ele também transmite a dengue. Aqui no Brasil não houve transmissão pelo albopictus, somente pelo aegypti. Uma outra curiosidade. O Aedes aegypti, no passado, quando existia febre amarela urbana, lá na época do Oswaldo Cruz, que ele acabou com ela, né? Ele transmitia febre amarela. Presta atenção numa coisa que eu vou falar que é para pôr medo mesmo. 1.900 casos de dengue, 3 mortes em 2011 em Taubaté. Febre amarela, a mortalidade varia de 20% a 100%. 20% a 100%. 2 anos atrás teve febre amarela na cidade que eu nasci. Eu sou de uma cidade chamada Piraju, que fica em São Paulo, fica próximo de Avaré, Marília. E lá houve febre amarela silvestre, febre amarela que foi pega na roça, digamos assim. Numa mesma semana, uma pessoa muito conhecida nossa perdeu 2 filhos com febre amarela. Então, a coisa é muito séria. Nada impedirá que adapte-se de novo à febre amarela ao meio urbano. Não podemos deixar acontecer uma vergonha dessa, né? Voltar, porque nós já estamos envergonhados. Porque a dengue dentro das cidades é coisa do começo do século XX. Quando eu estudei medicina na década de 70, que eu me formei em 79, eu não aprendi dengue, pelo simples motivo que não havia dengue no Brasil. Quando ela começou a voltar na década de 80, eu tive que correr atrás de conhecimento, não tinha nem livro, não tinha nada. Na época nem internet. Ela era erradicada. Então estamos vivendo a existência de uma doença que estava erradicada. Isso é um absurdo, é uma tristeza. E isso é uma tendência interessante do ponto de vista médico, do ponto de vista biológico, que pode voltar, e já recuperando aí, de certa forma, voltar com muito mais força, com um mosquito mais resistente, com um vírus mais resistente. Quanto mais circula o vírus, mais resistência ele tem. Estava vendo alguma coisa sobre isso. O teu amigo que é médico, ele fala, o Jorge, ele fala assim, eu não conheço nada sobre dengue, porque ele a vida toda ele exerceu medicina na Europa,
Então, quando eu chegar aqui, eu não sei nada sobre Como a senhora também não sabia Antes quando não foi sabia, estudar. tive que correr atrás. Então é assim, a gente conhece a doença que ocorre, né? Eu ontem falava para um grupo de alunos, anteontem, aliás. Meu pai descreveu o 13º caso no mundo da doença de Chidiac Higashi. Quando o Chidiac fugiu de Cuba, porque o Chidiac fugiu de Cuba, ele não pôde levar o material de pesquisa dele, porque ele fugiu naquele estado deplorável, e ele pediu para o meu pai o material, as lâminas todas. É uma doença de um defeito de células brancas muito rara. Quantas aulas de Chidiac Higashi meu pai deu? Nenhuma, porque não existe a doença. Quando alguém se interessava, ele citava. Agora, quantas aulas de diarreia, pneumonia ele deu? Muitas, porque a gente tem que viver a realidade em que estamos presentes, né? Então, realmente na Europa não tem dengue, tem outras coisas. É, você... Doutora, muito obrigada. Nós estamos com as câmeras e o jornal à disposição da senhora. Estamos às ordens. Agradeço a presença da senhora aqui para a nossa gravação. Eu que agradeço o carinho de vocês de nos receber. Eu acho que um outro papel do médico, do profissional de saúde é essa conversa com as pessoas, essa transmissão dessas ideias, essa discussão, porque só colabora, só participa da construção da própria saúde aquele que está informado. É o papel da comunicação, né? Obrigado. Muito obrigada.